17, a palavra de Deus diz assim: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 17: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nem poder sentar, ficar à vontade. Irmãos, hoje Deus nos traz essa palavra para o nosso coração compreender que nós temos um propósito na face da terra. Nós temos um objetivo a alcançar na face da terra. Quando você olha para a palavra de Deus em 1 Coríntios, lá no capítulo 13, a palavra de Deus diz que permanecerão, ficarão a fé, o amor e a esperança. E essas três coisas nos trazem hoje no coração uma direção sobre o que Deus fala através da palavra que nós acabamos de ler. Quando você medita sobre o significado da fé, você pode entender que é uma projeção daquilo que você almeja alcançar na sua vida. A fé faz você visualizar as coisas que você pode alcançar. Aleluia. A fé tem esse objetivo. Então, através da fé, você passa a ter uma visão de onde você tem que passar, onde você tem que chegar. E a palavra de Deus diz com a esperança, você tem no seu coração a certeza que vai dar certo, que no final você vai alcançar, que ainda tem como reverter essa situação na sua vida e na minha vida. E o amor? Se não tiver amor, não tem sentido de existir, não tem sentido de realizar nada. Só por causa do amor nós temos o sentido de fazer as coisas. E o amor, ele não deixa a gente confuso na caminhada. O amor, ele vai trazer a perfeição para o nosso coração, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então a palavra de Deus diz que a humanidade ela começou a ficar tão confusa, com tantas coisas que aconteceram, que ela se perdeu na caminhada. E a palavra de Deus diz que de repente houve trevas tão densas que ninguém sabia mais o que deveriam fazer, onde iria chegar. E quando tudo estava perdido, Deus ele começou a trazer profecias na Bíblia Sagrada. Profecias que anunciavam a chegada do Salvador, de Jesus Cristo, como se fosse a luz. Ou ele é a luz para que o nosso caminho pudesse ser visto e nós pudéssemos caminhar em direção àquilo que Deus tinha determinado que nós alcançássemos a face da terra. E a palavra de Deus diz que aonde estava trevas ali, de repente apareceu Jesus, a luz. Você imagina quando você quer andar, você não tem condição de andar, que você não vê nada, de repente o sol começa a aparecer, você começa a ver o caminho que você tem que seguir. A palavra de Deus traz isso para o nosso coração. Ela traz uma consciência daquilo que nós precisamos para alcançar a salvação, para chegar no céu. E aí, Jesus Cristo ele vem para trazer esperança para a face da terra. E nessa passagem da Bíblia Sagrada, quando fala que é luz para as nações, significa que vocês passam a ter esperança agora. E aí, como a palavra de Deus diz, você vê um pouquinho antes aqui, como aconteceu a história de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí essa história aconteceu em Israel.
você sabe que tem esperança para o Brasil também? É porque a palavra de Deus veio para aquele que é pecador. O povo de Jesus é um povo pecador que precisa de salvação. Por isso que Jesus ele foi chamado Jesus, porque ele veio perdoar o seu povo dos seus pecados. Então, se você reconhece que você é pecador, se essa luz vem no seu coração, você passa a analisar e falar: realmente eu sou pecador, eu sou falho. Se você reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador, então essa esperança passa a ser para você também. Glória a Deus. Essa luz passa a ser para o seu caminho também. Aí Jesus vai ser a sua referência de fé. Aleluia. Sua referência para você fazer as coisas na face da terra. A referência para o seu casamento, a referência para você cuidar dos seus filhos, a referência para você estar no seu trabalho, para você estar convivendo com as pessoas à sua volta. Então, sempre que você quiser um modelo ou algo que seja referência, você vai se espelhar em Jesus Cristo. Isso vai trazer no seu coração o caminho que vai te levar à salvação. Como a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6. Jesus ele diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos analisar por que Jesus ele falou que é o caminho. O caminho não se trilha sozinho. O caminho é um lugar que tem que ser passado por alguém. Então você vai ter que viver a sua própria vida, você vai ter que ter as suas próprias experiências naquilo que você decidir no seu coração realizar, que vai ser o seu caminho, vai ser a sua história na face da terra. Só que quando o seu coração ele está em Cristo Jesus, a sua história, as experiências que você tem, vai ser uma experiência no caminho que é Jesus Cristo, que vai te levar à salvação. Também a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Jesus sendo a verdade, você tem que andar na verdade também. Você tem que permanecer na verdade. Você tem que ter no seu coração com a certeza que as palavras que Jesus falou são inabaláveis, são imutáveis. Teve um filósofo chamado Arquimedes que ele falou assim: dá-me um ponto imutável que eu movo o mundo de lugar. Ele precisava de uma parte onde ele pudesse se apoiar para ele mover as coisas do lugar. E aí Jesus Cristo, essa é a verdade que nós precisamos. A verdade ela pode ser apoiada para você empurrar a mentira para fora do seu coração. A verdade pode ser o apoio que você precisa para você analisar o seu coração e retirar, como foi falado pelo irmão Justiclei, o que Deus está vendo em você, o que você já percebeu que precisa ser mudado, que precisa ser melhorado, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Glória a Deus. E aí a verdade vai trazer luz ao nosso coração. A verdade vai fazer nós percebermos o quão distante de Deus nós estamos. E aí, irmãos, quanto mais você sabe da verdade, quanto mais tem luz no seu coração, mais você vai se sentir incapaz de se aproximar de Deus. E aí a palavra de Deus diz que quando você se sentir mais incapaz de se aproximar de Deus, é o momento que você vai estar mais próximo de Deus. Quanto mais você ser autossuficiente, para eu consigo sozinho, eu não preciso da igreja, eu não preciso de orar, eu não preciso de ler a Bíblia. Quanto mais você se sentir autossuficiente, mais você vai estar longe do Senhor. E ao mesmo tempo, quanto mais você olhar para a sua vida, olhar para a verdade, para a luz que te traz a consciência de como você está, você vai ser, diante de Deus, levado a reconhecer que você não pode, mas Deus pode. Você vai reconhecer que você não faz, mas Deus faz acontecer um milagre na sua vida. Tem até um louvor que fala: não tente sozinho. Qual que é o objetivo de Jesus morrer na cruz do Calvário? Porque você não conseguiria essa noite prosseguir. Porque eu não conseguiria. Se nós tomarmos a ajuda de Jesus para o nosso coração, os conselhos de Jesus,
nós vamos ser vitoriosos na nossa vida. Nós vamos conseguir vencer cada fase da nossa vida até chegar no céu. Ainda que seja com a própria morte nos tirando a vida, a palavra de Deus diz que se você estiver fazendo o que tem que ser feito, você vai se encontrar com o Senhor e viver eternamente com Ele no céu. Nem a morte tira de dentro do seu coração que Deus te dá em Cristo Jesus. Por isso que a própria palavra de Deus fala assim: quem nos separará do amor de Deus? É uma palavra que ninguém nunca conseguiu responder. Amém? Então, essa é a percepção que nós temos que ter essa noite. E aí nós vamos ler lá, Mateus capítulo 2, versículo 9. É muito interessante essa passagem. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aqui, a palavra de Deus conta a história dos 3 reis magos. E agora eu pergunto para vocês: eles conheciam a Bíblia Sagrada? Não conheciam, eles eram do Oriente, outra nação. Mas eles entenderam os sinais. Deus ele levantou profetas ali e falou: vai aparecer uma estrela num determinado tempo da humanidade. Essa estrela vai sair de tal lugar e parar em tal lugar. Onde ela parar, vai estar ali o Filho de Deus que nasceu entre nós para salvar a humanidade. Aleluia. Aí os cientistas começam a analisar através dos telescópios, através da ciência, como a luz chega a nós. A luz das estrelas. Aquela estrela que você vê ali é a luz que viajou a 300 mil quilômetros por segundo. E você vê lá que ela começou a viajar há milhões de anos atrás. E quando você vê ela, quando ela chegou ali, é porque passou milhões e milhões de anos, segundo a distância. E aí que você vai contemplar que existe uma estrela ali, que ela passou a brilhar. Agora Deus ele calculou certinho o tempo. Imagina, ele deu start na estrela, falou: passa agora a existir estrela. Você vai ser a estrela diferente de todas as estrelas. Por quê? Você vai representar o nascimento do Filho de Deus quando ele chegar. Vai lá contar para o povo que ele chegou. Vai lá contar. Ela começa a viagem dela. Passa milhões e milhões de anos viajando. Passa milhões e milhões de anos viajando. Aí chega um determinado tempo, aparece a estrela onde tem que aparecer, e nasce Jesus no tempo que a gente tem, que é o Cronos. Deus marcando o Kairos, que é o tempo eterno, nós marcando o Cronos, que é o tempo terreno. De repente chega a estrelinha e fala: está aqui o Filho de Deus. Você imaginou que cena maravilhosa? Eles andando do Oriente para Belém de Judá. Essa estrela para em Belém e anuncia ali a chegada do Filho de Deus, na casa que era para ser visitada pelos 3 reis magos. Eles olham para cima e falam: aqui está a casa que eu tinha que parar, que é onde está Jesus Cristo de Nazaré. Você já viu alguma vez na história com estrela guiou alguém de maneira precisa como essa? Não é um milagre de Deus que aconteceu, desses 3 reis magos, saber qual casa que era, qual criança que era, muito mais do que os que estavam ali, que era Jesus Cristo. Eles chegaram lá e falaram: é Jesus que está aqui, é o Filho de Deus, porque a estrela apontou para essa casa, e eles, menino que nasceu, que é Jesus Cristo. Então esse é um sinal que Deus deixou para a gente, que ficou inconfundível. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo, vamos ver mais um versículo, João capítulo 8, versículo 12. Hoje a gente vai estender mais ou menos até 9h30, que tem um trabalho das crianças, aí a gente vai cansar mais um pouquinho o tempo, mas eu creio que uma vez por ano, se a gente fizer assim no Natal, vai ser bom também para o nosso espírito. Né? Então fica tranquilo que 9h30 nós vamos parar para nós fazer uma refeição abençoada e renovar as nossas forças, amém? Então João capítulo 12, capítulo 8, versículo 12. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha só. Então, na realidade, Jesus ele não vai fazer você se teletransportar para dentro do céu, não. Jesus ele vai te mostrar o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer para nós chegar no céu de salvação de Deus. Então, Jesus ele vai orientar, ele vai ponderar o caminho das pessoas. A palavra de Deus ela vai ser o que você precisa para tirar as tortuosidades, tirar as veredas tortuosas da sua vida e arretar o seu caminho até chegar a Jesus. E o nosso coração ele tem esse conceito de Deus, é seguir o que Jesus fala. Então, não nos enganemos a nós mesmos. A luz vai deixar clara, a palavra de Deus vai deixar claro o que vai ser salvo e o que não vai ser salvo antes de chegar no céu. Se o nosso coração se atentar para a palavra de Deus, Jesus está falando que nós não vamos ser enganados na face da terra. Aí, eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu fiz um propósito diante de Deus. Falei assim: Senhor, eu desejo a tua verdade, mesmo que ela esteja contra a minha alma. Você já fez essa oração diante de Deus? Senhor, me mostra a tua verdade, mesmo que ela esteja contra a minha alma. Mesmo que ela aponte para mim que eu vou ser condenado, eu desejo ela com o meu coração. Porque se eu for conscientizado que eu estou errado, pelo menos eu tenho a chance de sair do erro e mudar de vida. E é isso que nós temos que ter aqui, ó. Dia 30 de março de 2023 começamos a pregar. Pregamos durante quase 2 anos nesse lugar. Teve palavra de repreensão, palavra de correção, palavra de exortação, palavra de edificação, palavra de cada assunto que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos fazendo lives e salvando cada palavra. Se você entrar no Instagram da Igreja de Jesus Cristo, vai dar lá as pregações, para você falar: nossa, esse dia foi falado isso mesmo. Você pode pegar, olhar lá, adicionar, seguir a igreja lá e ver cada pregação que foi pregada. E o que é o nosso objetivo, irmão? Consolidar o trabalho, deixar balizas de luz para as pessoas que vierem depois de nós seguir. Então, eu não vou estar aqui 1 hora, não vou estar aqui mais, as pessoas às vezes não vão estar aqui mais, mas as pessoas vão olhar e falar: Marcelo pegou isso um dia. Vão olhar aquela pregação daquele dia. Você lembra quando aquele irmão falou esse assunto? Vai estar gravado. Então, o nosso objetivo é que cada um saiba depois como continuar a obra que nós estamos fazendo aqui, porque vai ser ensinado cada assunto da maneira como a palavra de Deus diz. Também aqui, ó, a gente vai ler João capítulo 1, versículo 4 e 5. Aqui a palavra de Deus diz como Jesus ele se manifestou, o Deus Filho manifestando na face da terra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aqui o próprio Jesus, ele chegou desafiando as pessoas na face da terra com a seguinte frase: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus, ele falou assim: se você quiser achar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, você vai achar a vida eterna. Glória a Deus. Por quê? Porque para seguir Jesus não vai ser o que você quer que seja, não. Não vai ser o que você pensa que seja o correto, não. Você vai olhar a Bíblia Sagrada e vai se curvar à verdade da palavra de Deus e falar: se é assim, eu vou ter que largar esse pecado, eu vou ter que tirar esse pecado do meu coração. Vou ter que renunciar a esse pecado do meu coração. E aí é aquele que renunciar, aquele que negar a sua vida que vai ser salvo por Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa Jesus viver em você, tem um versículo que fala assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque as suas atitudes vão ser segundo o que a palavra disse que você tinha que fazer naqueles casos.
E aí a gente vai renunciando cada uma das nossas vontades. Agora tem prioridade que nós temos que ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Então a prioridade para nós é conhecer a palavra de Deus, é a luz de Jesus. A prioridade nossa é estar nos cultos, é se dobrar perante a Deus, adorar a Deus, tirar o primeiro tempo. Por isso que a gente está querendo, na virada do ano, começar os primeiros segundos de 2025 aqui com o joelho dobrado também. Para falar, eu tenho tanta coisa para fazer em 2025, mas eu vou começar o ano de 2025 adorando o Senhor, de joelho dobrado, pedindo para Deus abençoar. Eu vou apresentar as premissas do meu tempo para Jesus Cristo, para Ele direcionar o tempo de 2025 na minha vida, para eu seguir da maneira correta. Então Jesus, Ele nasceu, Ele trouxe esperança, Ele é a luz do mundo para as pessoas não andarem mais em trevas. Olha o que a Bíblia diz, ó. João capítulo 12, versículo 35 e 36. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Está vendo só? Então Jesus, Ele já deu uma posição para nós. Você imagina a tarefa de Jesus. Ele começou a pregar a palavra de Deus com a responsabilidade de mudar o entendimento da humanidade sobre o que era correto na face da terra. Então Ele lançou a palavra e falou: quem quiser vir, vem. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus passou e falou: quem quiser, vem, me siga. Me acompanhe para a salvação de Deus. E aí, nós que temos que seguir Jesus. Se nós ficarmos acomodados, irmãos, se nós não seguirmos Jesus, não nos atentarmos diligentemente, porque a Bíblia diz para o nosso coração, nós vamos ficar de fora da salvação. E aí eu li esses tempos para trás aqui na igreja, qual que é a pior notícia que você pode receber na face da terra? É você receber a notícia que o seu nome não está escrito no livro da vida. Então essa é a pior notícia que você pode receber. Amém? Então a irmã Leiliane está com a oportunidade de trazer um louvor abençoado. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Você tem a chance de ouvir a palavra, você tem a chance de olhar para os seus caminhos e falar: Jesus é a luz para a minha vida, eu não vou ficar mais em trevas, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que seguir Jesus. Eu vou ler a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus para nos ensinar a palavra, para nos testificar o que é a verdade de Deus para o nosso coração. Nós temos Ele essa noite. Então feche os seus olhos enquanto você adora o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Medita sobre isso. O Natal não tem, às vezes, muitos olham para o Natal apenas como o Papai Noel veio, é um presente, não, mas nós entendemos a Bíblia Sagrada como Jesus chegando.